Amigos, vamos resolver agora a questão 10 da página 187, página 187, para praticarmos o reconhecimento analítico de uma função. O que é que ele diz? Das seguintes relações dadas por seus gráficos cartesianos, então a questão está nos dando 6 relações binárias perfeitamente definidas. Por que é que elas estão perfeitamente definidas? Porque em cada uma delas ele nos dá o conjunto partida, o contradomínio da relação, nos dá os dois fatores do produto cartesiano dos quais elas são subconjuntos. E ao invés de nos dar o diagrama sagital com as suas respectivas flechas, por extensão, com os seus respectivos pares ordenados, ele está nos dando o gráfico no plano cartesiano. Aí ele quer o quê? Que peguemos cada uma dessas relações binárias e digamos se elas são funções de A em B ou não. Ou seja, dizer quais são funções de A em B. Veja bem, viu? Funções de A em B. Ou seja, essas relações binárias todas são subconjuntos de A cartesiano B. Então você tem aqui uma relação binária R de A, que é um conjunto unitário, cujo único elemento é o 2, em B, que é todo o conjunto dos reais, e ele quer saber se uma relação binária assim definida, com esse gráfico, é função. Para uma relação binária ser função, é preciso que todo elemento do conjunto partida, e este é o conjunto partida da relação binária R, todo elemento do conjunto partida seja elemento de domínio, se esse conjunto partida e o domínio são iguais. Então vamos em busca do domínio. Como é que se obtém o domínio? Projetando ortogonalmente o gráfico, que é esse segmento de reta vertical, é um segmento de reta que tem como suporte a reta y igual a 2, então todos os infinitos pontos que estão nesse segmento de reta têm abscissa 2, por exemplo, esse é o ponto, essa é a extremidade, de abscissa 2 ordenada menos 1, esse é o ponto de abscissa 2 ordenada 2, com certeza aqui nós temos o ponto de abscissa 2 ordenada 1. Aí o que é que acontece? Quando a gente projeta ortogonalmente esse gráfico sobre o eixo das abscissas, obtendo o domínio dessa relação, como todos esses pontos têm abscissa 2, o domínio é o intervalo chave 2 chave. Aí você pega esse domínio e compara com o conjunto partida. Observe que o conjunto partida e o domínio são iguais, tornando a primeira condição verdadeira. Porque quando o conjunto partida e o domínio, que é a projeção ortogonal da curva sobre o eixo das abscissas, são iguais, todo elemento do conjunto partida tem imagem, porque todo elemento do conjunto partida tem elemento domínio. Agora, resta saber se torna a segunda condição verdadeira, lembrando que o conectivo é I. O que é que a segunda condição exige? Que cada elemento de domínio tenha imagem única. Aí essa segunda condição fica falsa, porque veja que a reta y igual a 2, aliás, a reta x igual a 2, ela intercepta o gráfico em mais de um ponto. Aliás, intercepta o gráfico em todos os infinitos pontos desse segmento,
E todos esses infinitos pontos têm a abscissa 2, que se ela tivesse num diagrama seria assim. O elemento de domínio 2 tem imagem, por conta desse ponto, menos 1. Por conta desse ponto, imagem 1. Por conta desse ponto, imagem 2. E como nesse segmento nós temos infinitos pontos, vai haver no diagrama infinitas flechas, todas partindo do 2, com imagem entre menos 1 e 2. Ora, nem precisaria de tantas flechas divergindo do 2, bastariam 2 para que um elemento de domínio tivesse mais de uma imagem. E a segunda condição exige que cada elemento de domínio tem imagem única, então a segunda condição é falsa, verdadeiro e falso. Falso, então é falso afirmar que essa relação R de A em B é função de A em B. Conclusão, não é função F de A em B. Vamos ser um pouquinho mais breves. E essa segunda? Aqui está o conjunto partida da relação e vamos obter o domínio. Como o domínio é dado pela projeção ortogonal da curva sobre o eixo das abscissas, o domínio dessa relação é o intervalo de extremos A e B. Agora, cuidado, porque se você dissesse isso aí, domínio e conjunto partida seriam iguais. Observe que você tem aqui essa bolinha aberta, e isso a gente chama de ponto de descontinuidade. E o que quer dizer esse ponto de descontinuidade? Que este ponto não é elemento da relação binária. Se a abscissa desse ponto for F, F é um elemento do conjunto partida, porque ele está no intervalo de A a B, mas ele não é elemento de domínio. Então aqui teria que ter uma bolinha aberta. Então o domínio dessa relação é o intervalo de extremos A e F, inclui A, exclui F, união com o intervalo de extremos FB, exclui F, inclui B, então F não é elemento de domínio. Ou então você diz que é todo o intervalo fechado de extremos A e B, menos chave, F, chave. Moral da história. No conjunto partida da relação, estão todos os números reais entre A e B, inclusive o F. Só que esse F não tem imagem. Aí sobra elemento no conjunto partida. No caso, a abscissa do ponto de descontinuidade. Então, se sobra elemento no conjunto partida, essa relação binária não é função de A em B. Agora veja, torna a primeira condição falsa, mas tornaria a segunda verdadeira, porque nenhuma reta vertical na faixa de domínio entre A e B interceptaria a curva em mais de um ponto, tornando a segunda verdadeira. Só que como o conectivo é I, falso, e verdadeiro, falso. Então essa relação binária torna falsa a condição para ela ser função. Continuando. Letra C. Na letra C, deixa eu limpar aqui no quadro, certo? Nós não vamos editar, tem que acontecer tudo isso, que é o que aconteceria numa aula normalmente. Então vamos ver aqui, domínio, projeção ortogonal da curva sobre o eixo das abscissas. É o intervalo fechado de extremos, menos π e π. Conjunto partida, é o intervalo fechado de extremos, menos π e π. Se o domínio e o conjunto partida são iguais, torna a primeira condição verdadeira. Existe alguma reta vertical na faixa de domínio que vai de menos π a π
interceptando a curva em mais de um ponto, não torna a segunda condição verdadeira. Então é função f de A em B. Sensacional. E essa daqui, observe que as extremidades estão com bolinhas abertas. Agora, não são pontos de descontinuidade, né? Ponto de descontinuidade é se essa bolinha aberta não fosse extremidade. Ficasse por aqui assim, por exemplo. Aí vamos lá. Domínio da relação é o intervalo de extremos menos 3 e 3, só que aberto. Exclui o extremo. Se você projetar essa curva ortogonalmente sobre o eixo das abscissas, vai dar o intervalo de menos 3 a 3, excluindo as extremidades. Só que o menos 3 e o 3 são elementos do conjunto partida. E se eles são elementos do conjunto partida, porque o intervalo é fechado, e não são elementos de domínio, porque esse intervalo é aberto, eles vão sobrar no conjunto partida. Então, não é função de A em B. Sensacional. Apesar de tornar a segunda condição verdadeira, ou seja, cada elemento de domínio tem imagem única, porque qualquer reta vertical na faixa de domínio que vai de menos 3 a 3, só intercepta a curva em apenas um ponto. Então não há divergência de flechas, mas há sobra de elementos no conjunto partida. Portanto, não é função de A em B. E para concluirmos essa questão, vamos agora às letras E e F. Então, bora lá. Domínio. O domínio é dado pela projeção ortogonal da curva sobre o eixo das abscissas, que dá o intervalo de 0 a 2. Não é? Fechado, incluindo 0, incluindo 2. Aí você pega esse domínio e compara com o conjunto partida, que é o intervalo fechado de 0 a 2. Então, o domínio e o conjunto partida são iguais. Então, todo elemento do conjunto partida tem imagem. Mas quando você vai verificar as retas verticais que ficam na faixa de domínio, nessa relação binária, qualquer reta vertical na faixa de domínio, à exceção da reta x igual a 0, que é o eixo das ordenadas, que tangencia a parábola, aí só tem um único ponto nela, qualquer outra reta intercepta a curva em mais de um ponto. Por exemplo, essa reta aqui, a reta y igual a 1, aliás, x igual a 1, que é uma reta vertical, na qual ficam todos os infinitos pontos que tem a abscissa 1. Ela intercepta o gráfico nesse ponto e intercepta o mesmo gráfico nesse outro ponto, né? Então esse ponto aqui tem a abscissa 1 e ordenada entre 0 e 1, até mais próximo de 1 do que do 0, e esse ponto aqui também tem a abscissa 1 e ordenada entre 0 e menos 1. Então são duas flechas partindo do elemento de domínio 1. Tá certo? Admitamos que aqui fosse 0,7, aqui seria menos 0,7, e esses dois pontos têm abscissa 1. Então a flecha que parte do 1 vai para o 0,7 e tem outra flecha partindo do 1 indo para o menos 0,7. Então essa relação binária não é função de A em B. E finalmente essa aqui, né? Domínio é dado pela projeção ortogonal desse segmento de reta sobre o eixo das abscissas. É o intervalo fechado de extremos 1 e 3. Eis aqui o conjunto partida, que também
é o intervalo fechado de extremos 1 e 3, partida e domínio iguais. Então, todo elemento do conjunto partida tem imagem, o que força, né, por conta do conjunto partida e o domínio serem iguais. Você não vai ter aí elemento do conjunto partida que não é elemento do domínio. E como a faixa de domínio é limitada à esquerda pela reta x igual a 1 e à direita pela reta x igual a 3, qualquer reta nessa faixa de domínio intercepta a curva em apenas um ponto. Essa é a reta x igual a 3, essa é a reta x igual a 1, e qualquer reta vertical que ficar nessa faixa intercepta a curva em apenas um ponto. Então torna a segunda condição verdadeira. Então essa relação binária é função. Por sinal, se você chamasse ela de G, é função G de A em B. Sensacional.